Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 31. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior. Na aula anterior eu tinha definido para vocês, né, o que é a energia cinética. Nós vimos que a energia cinética é a energia que o corpo tem quando ele está em movimento. E é possível determinar essa energia cinética conhecendo a massa do corpo, conhecendo a sua velocidade naquele momento, né? Se a gente conhece massa e conhece velocidade, a gente calcula a energia cinética do corpo. Hoje eu queria mostrar para vocês um teorema chamado Teorema da Energia Cinética, que vai envolver então essa definição da energia cinética. Tá? A gente vai partir mais ou menos da mesma ideia da aula anterior, né? Inclusive até um quadrinho aqui é parecido. Vamos dar uma olhada, pessoal. Olha aqui, ó. Né? Eu tenho uma bola aqui, a bola está numa superfície horizontal, né? Imaginem que essa bola aqui no começo, ela já tinha uma velocidade, estou chamando de velocidade inicial, tá vendo? VI. E num certo momento, então, alguém vai lá e faz uma força nessa bola. Vamos supor que deu um chute na bola aqui, por exemplo. Então ela já estava em movimento aqui para a direita, ó, já estava fazendo esse movimento, né? E aí a pessoa vem e dá um chute. Então o que, que acontece? Essa força aqui aplicada na bola, ela vai acrescentar energia nessa bola. Ela já tinha um pouco de energia, né? E essa força acaba acrescentando uma quantidade de energia nessa bola. E daqui a pouco, então, aqui na frente, eu vou perceber uma velocidade final diferente dessa velocidade que ela tinha no começo. Né? Por quê? Porque ela vai ter mais energia aqui. Se a gente considerar a massa dela igual no começo e no final, né? Então a energia cinética dela tendo aumentado, com certeza porque a velocidade dela aumentou. Né? Energia depende de massa e de velocidade. Então, se a massa permanecer a mesma, mas a energia tiver aumentado, com certeza é porque a velocidade aumentou. Então vejam que a gente vai poder perceber, então, uma velocidade maior aqui no final. Bom, então, considerando essa situação, o que, que a gente poderia fazer aqui? Veja, ó, se eu conhecer a massa dessa bola, vou chamar de M, massa dessa bola. Bom, essa massa vai ser a mesma aqui e aqui no final também, né? A massa M não vai ser alterada. Poderia determinar a energia dela nos dois pontos aqui, né? Então, nesse primeiro, no início aqui, eu poderia calcular a energia fazendo M VI ao quadrado dividido por 2, né? Essa é a continha da energia cinética. Então, poderia fazer isso aqui e descobrir a energia que ela tinha aqui. Se eu fizer esse mesmo cálculo aqui no final, eu poderia fazer aqui, ó, massa vezes velocidade, só que agora a velocidade é a final, né? Ao quadrado dividido por 2. Eu acharia também a energia final. Só que eu ia encontrar, ó, aqui no final, mais energia do que eu encontrei aqui no começo, né? E aí a gente tem uma coisa que, inclusive, a gente vai conversar nas próximas aulas com mais calma, a ideia da conservação da energia, né? Que é o seguinte, ó, daqui para cá, houve um acréscimo na energia, apareceu energia, né? Eu vou medir aqui e vou ver que tem mais energia do que tinha aqui no começo. Agora, essa energia que apareceu, ela não pode ter aparecido assim por mágica, né? Ter vindo do nada. Então, de onde que veio essa energia? Ó, houve uma variação da energia cinética do corpo. Tá vendo? Agora, da onde que veio essa energia? Então a gente pode afirmar, né, e é isso que afirma esse teorema da energia cinética, que esse aumento na energia aqui se deve a essa pessoa que fez essa força aqui, né, que chutou a bola e colocou um pouquinho de energia na bola. Né? Então vamos supor, por exemplo, que a bola já tivesse aí 10 joules de energia. Só que daí quando eu medi aqui no final, eu medi 50 joules. Ah, mas como é que é possível ela ter 10 e daqui a pouco ela ter 50? Houve um aumento aqui, por exemplo, de 40. Mas de onde que veio esses 40 joules? Então, o teorema da energia cinética afirma que esses 40 joules são exatamente a energia que essa força aqui colocou na bola. Né? E a gente sabe que a energia colocada por uma força no objeto, a gente chama de trabalho da força. Né? Então, na verdade, o que a gente pode afirmar aqui é que o trabalho da força, né, ou da força resultante, se eu tiver mais de uma força, vai ser, olha aqui, ó, exatamente igual ao quanto mudou a energia do corpo. Tá vendo? O trabalho dessa força é exatamente esse tanto aqui de energia
e foi acrescentado à energia inicial para a gente ter uma energia nova ali no final. Bem, esse é o teorema da energia cinética, muito simples, né? A gente pode escrever dessa forma, então. Trabalho da força feita no corpo, ou da força resultante, né, é igual à mudança, né, esse delta aqui significa mudança, variação, né, variação da energia cinética do corpo. Só que a gente sabe também que a gente pode escrever variação de qualquer coisa, né, como medida final menos inicial. Eu posso escrever assim também, a energia cinética final do corpo menos a energia cinética inicial desse corpo. Né? Eu gosto muito de usar essa forma para começar os exercícios de teorema da energia cinética. Agora, às vezes, né, só para não confundir, essa força, deixa eu tirar esse F daqui, não vou conseguir tirar só o F. Esse F, na verdade, eu poderia pensar em força resultante, tá? A gente vai usar muito força resultante, a não ser que tenha uma única força, né? Para não confundir com esse F de final aqui. Eu gosto de escrever assim, mas às vezes, nos exercícios, né, a pergunta não se refere à energia, e sim a alguma coisa, por exemplo, determinar a massa dessa bola, ou determinar a velocidade que ela vai ter num determinado momento, né? Então, quando a gente quer saber massa, quer saber velocidade, ou alguma coisa que seja relacionada ao trabalho também, por exemplo, a força que foi feita, tá vendo? Ou o deslocamento aqui, ó, tá vendo? Esse deslocamento, a gente pode conseguir descobrir qualquer uma dessas informações. Por isso que é muito legal esse teorema, ele envolve tudo isso. São muitas coisas, né, que ele vai envolver. A gente pode querer saber qualquer uma delas e a gente consegue. E quando a gente quiser saber, então, alguma coisa que está dentro, né, dessas partes, então, por exemplo, a velocidade final dessa bola, ela está aqui dentro, aqui, ó, na energia cinética final, né? Então, como é que eu faço? Eu posso abrir esse pedacinho aqui, né? Se eu quero saber a força que foi feita, a força está aqui dentro, ó, dá conta do trabalho. Então, eu posso abrir essa parte do trabalho. Então, de uma forma mais aberta, aqui eu poderia pensar o seguinte, ó, o trabalho é força vezes deslocamento. A energia cinética final é m v final ao quadrado sobre 2. A energia cinética inicial é m v0 ou vi, né, velocidade inicial, ao quadrado sobre 2. Veja como é que eu poderia escrever, então, esse teorema, tá vendo? Aqui está bem aberto, eu tenho tudo aqui. Então, depende muito da situação do exercício, né? De eu precisar abrir, porque eu só abro assim quando eu preciso, né? Se eu já tiver, por exemplo, a energia, vamos supor que no meu exercício eu vou bater um pênalti, essa bola está parada aqui, tá vendo? Na posição lá na marca do pênalti, eu vou chutar essa bola e aqui, por exemplo, é lá o gol, né? O gol ali. Então, eu quero saber, por exemplo, que velocidade que a bola vai ter no final, ó, quando ela estiver chegando no gol. Né? É possível, eu vou determinar essa velocidade final aqui. Olha onde ela está aqui, tá vendo? Agora, se no começo a bola estava parada, por exemplo, então essa velocidade inicial dela era zero. Se eu colocar um zero aqui na velocidade inicial, tudo isso aqui vai sumir. Né? Porque zero ao quadrado é zero, vezes qualquer massa vai dar zero, dividido por 2 vai dar zero. Aqui some. Então, quando eu percebo isso já, né, no começo do exercício, eu nem escrevo tudo isso. Por exemplo, eu já corto aqui, ó, a energia cinética inicial não tem. Né? Então se a bola estava parada no começo, eu corto aqui a energia cinética inicial e fico com um pedacinho menor para resolver o exercício. Às vezes também eu posso começar com um determinado movimento, mas no final o objeto parar. Se o objeto parou no final, então eu posso cortar a energia cinética final. Corta esse pedacinho. Né? Então, depende muito do exercício. Tá? Mas, de uma forma geral, posso pensar em tudo isso daqui para resolver o exercício. Bom, vamos ver isso em situações aí, né, em exemplos. Olha, nessa tela eu estou só arrumando para vocês aí, então o teorema matematicamente pode ser pensado, ó, trabalho, né, realizado pela força que está sendo aplicada no corpo, é igual à variação da energia cinética desse corpo. E também é igual, e aí eu poderia escrever desse jeito, né? Desse jeito aqui, ó. Então, m vezes a velocidade final quadrada por 2, isso aqui é a energia cinética final do corpo, né? Menos a energia cinética inicial do corpo. Né?
Energia final menos a energia inicial. É isso que é a variação da energia do corpo, né? Aqui embaixo, então, na forma, né, o enunciado aí na sua forma extensa, olha, o trabalho total das forças atuantes numa partícula é igual à variação da energia cinética dessa partícula. Então, bem simples essa ideia, né? O trabalho da força igual ao quanto mudou a energia cinética do corpo. Agora vamos para os exemplos, então, pessoal. Olha lá. Primeiro exemplo. Ele fala que um corpo tem uma massa de 2 kg, está em repouso. Como esse tipo de exercício tem muita informação, é muito importante que a gente anote as informações para se organizar, tá bom? Ou num esquema desse tipo, num desenho, ou no cantinho do caderno, né? A gente poder se organizar. Ó, vamos anotar. O corpo tem uma massa de 2 kg, ele está em repouso, então a velocidade inicial dele é 0, né? Estou colocando V0, mas na fórmula ali eu escrevi VI, é a mesma coisa, tá? Velocidade inicial, né? Pode ser V0, pode ser VI, tanto faz. V1, né? Cada um usa de um jeito aí. Bom, aplicando-se uma força de 40 newtons, ó, então essa força que está fazendo, né, tentando puxar o objeto aqui é de 40 newtons. O corpo se desloca a uma certa distância, né? A distância é de 50 metros. Aqui, tudo bem? Adquirindo uma velocidade de 30 metros por segundo. Quando chegar aqui no final, ele vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo. No começo ele não tinha nada, porque a velocidade inicial dele era 0, né? Está parado aqui, e aqui no final ele vai ter 30, porque ele foi feito uma força. Mas aí no final, olha a pergunta do exercício, determinar a intensidade da força de atrito entre o corpo e o plano de apoio. Então ele está sugerindo que tem atrito aqui no chão. Então existe, além de tudo isso, uma forcinha de atrito aqui, ó. E eu quero saber quanto que ela vale. Tá bom? Vamos para o nosso exercício, então? O que eu vou fazer aqui? Vou aplicar o teorema da energia cinética. O que eu sei, então? Eu sei que o trabalho da força resultante, atenção, hein? Então, o que interessa para mim é o trabalho da força resultante. Bom, preciso do trabalho, da energia, né, que foi colocada nesse corpo, mas aqui tem uma força que está colocando energia, tem a outra que está tirando um pouquinho. Eu preciso é do resultado de tudo isso daqui. Bom, poderia até fazer por parte, separado, mas eu vou fazer pensando na força resultante. Bom, o trabalho é igual ao quanto mudou a energia cinética, igual à energia cinética final do corpo, menos a energia cinética que tinha no começo. Só que vejam que nesse exercício, no começo ele estava em repouso, ele estava parado, e não tinha movimento no começo. Então, eu posso esquecer dessa energia cinética inicial, ela não existe. E aí a minha fórmula fica desse jeito, né? Como eu não tenho trabalho, como eu não tenho energia no exercício, não tenho esses dados, eu vou abrir essa fórmula para poder resolver. Bom, vou encontrar né, dados que eu tenho no exercício para poder resolver. Então, veja, o trabalho é a força vezes o deslocamento. A energia cinética final é a massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, a continha da energia cinética final. E aí eu vou resolver por aqui. Ainda tem um problema. Dentro dessa força aqui, essa força é a resultante. E vejam que eu não tenho a resultante, né? Mas eu posso abrir, então, essa força aqui. Eu vou fazer isso nesse exercício. No de vocês não vai acontecer isso que está acontecendo no exemplo. Vocês vão ter uma única força, vocês vão colocar ela aqui, tá? Mas nesse exercício específico, eu não tenho essa força para colocar, né? Se eu colocar o 40 aqui, eu vou estar dizendo que o trabalho realizado por essa força de 40 é que está fazendo essa energia final aqui, né? Na verdade não é, é ele, só que menos o atrito que está atrapalhando. Então eu vou escrever isso, no lugar da força F, eu vou escrever assim, ó, 40 menos a força de atrito. Isso aqui é a força F, vezes o deslocamento, que é 50 metros, é igual à massa, que é 2 kg, vezes a velocidade final do corpo, que é 30 ao quadrado, dividido por 2. E aí eu montei a minha conta para resolver e vou poder descobrir essa força de atrito, então. Veja que legal, né? Uma força
o exercício aqui que não teria como calcular usando a fórmula da força de atrito, né, μ vezes força normal, porque eu não tenho o coeficiente de atrito aqui, μ, não foi falado, né? Parece que fica difícil de descobrir, e eu posso buscar isso usando esse teorema, né? Então é mais uma ferramenta, mais uma saída para os nossos exercícios de dinâmica aí, né? Então, veja, comecei o exercício pensando que o trabalho da força resultante é igual à mudança na energia cinética do corpo. Tudo bem? Sempre vou começar pensando dessa forma. E aí eu fui para o que eu tinha, né? E para o que eu queria saber. Então veja, ó, o corpo estava parado no começo, joguei fora esse pedacinho, né? O trabalho é força vezes deslocamento, mas essa força também não tinha, eram duas na verdade. Então, essa força aqui é a força 40 menos o atrito que está atrapalhando. E aí eu percebi que eu tinha todos os outros dados, aí eu podia descobrir a força de atrito. Vamos fazer essa continha, pessoal? Olha, aqui eu vou ter 40 menos força de atrito, vezes 50. Bom, vamos fazer outro lado, ó. Isso aqui, 2 dividido por 2 aqui vai sumir, 30 ao quadrado é 900. Agora eu vou passar os 50, então 40 menos a força de atrito é 900 dividido por 50. A gente pode tirar isso aqui, tá vendo? Isso daqui dá 18, 90 dividido por 5. E por último eu vou passar o 40 para lá, vou fazer para cá, olha. Então, menos força de atrito é igual a 18 menos 40. Menos força de atrito é igual a menos 22, né? 40 menos 22, então a força de atrito, colocando o sinal aqui, né, a equação, multiplicando por menos 1, é 22 newtons. Olha lá, descobri a força de atrito, pessoal. Vocês percebem que tinha muita coisa envolvida, então no mesmo exercício, se eu tivesse essa força de atrito, poderia querer saber o deslocamento do corpo, a massa desse corpo, a velocidade final, qualquer coisa, né, eu poderia descobrir. Então tem muitas coisas que eu posso estar querendo descobrir. Isso é que é legal nesse teorema, tá? Quero mostrar mais um exemplo. Vamos ver aqui mais um. Olha, o corpo tem uma massa de 4 kg, está sob a ação de 4 forças, como mostra a figura, e move-se para a direita. Veja, esse objeto está se movimentando aqui para a direita e tem 4 forças atuando sobre ele. Vamos pensar um pouquinho nessas forças? Olha, a força F aqui é a força peso, né? Essa força F aqui, na verdade, é o peso do corpo. Essa aqui é a força normal, e a gente sabe que quando o movimento é na horizontal, essas forças se cancelam, se anulam. Por isso que o corpo não está nem subindo e nem descendo aqui, né? Se o movimento não é na vertical, essas forças a gente desconsidera, elas são forças que estão se cancelando. Bom, agora as forças na horizontal, elas não podem ser desconsideradas, né? Elas estão gerando aí esse movimento horizontal, né? Mas ele deu as forças. A força F1 é 50 e a F2 é 18. Então, na verdade, o que está acontecendo aí, vou escrever aqui, ó, é uma coisa mais simples, né? Esse bloquinho, ele está sendo puxado para cá com 50 newtons, está sendo puxado aqui uns 50, e pessoal, ficou muito feio isso, né? Nossa, pior que eu não tô... Ah, gente, eu não vou apagar não, ó. Nossa, ficou pior. Agora eu vou ter que apagar. Ficou muito feio isso daí, né? Então, veja, ó. A gente tem o bloquinho, está sendo puxado para cá com 50 newtons, imagina que esse aqui é o 50. E para o outro lado com 18. Então vejam que nesse exercício eu posso determinar a força resultante, eu vou começar por aí. A força resultante aí é 50 menos 18. Isso aqui é 32 newtons, né? Claro, posso começar por aí. Eu tenho a força resultante. Eu tenho também o deslocamento, 8 metros. Né? Nesse exercício a coisa está melhor. Eu quero saber, olha aqui, ó, que velocidade que o corpo vai ter depois de percorrer esses 8 metros, se no começo ele tinha uma velocidade de 6 metros por segundo. Veja que legal, né? Eu posso prever a velocidade dele, sabendo aqui a distância que ele andou, né? Posso prever essa velocidade dele final. Vamos fazer isso então usando o teorema, pessoal. Olha aqui, ó. O que diz o teorema? Que o trabalho da força resultante é que faz mudar a velocidade, a energia cinética do corpo.
ele é igual, então, à energia cinética final do corpo menos a energia cinética do início. E nesse probleminha, as duas energias são verdadeiras, existem, né? Tanto no final como no começo. No começo ele também tinha velocidade, né? Também tinha essa energia inicial. Bom, o que eu vou ter que abrir aqui? Bom, eu não tenho trabalho, não está falando nada de trabalho aqui, mas está falando de força e de deslocamento. Então, eu posso abrir essa parte do trabalho, escrever aqui força vezes, desculpa, aqui é vezes o deslocamento. Né? A energia também é legal a gente abrir as duas, porque eu tenho velocidade, eu tenho massa, tá vendo? Então eu vou abrir tudo aqui, gente, ó. mv final ao quadrado de 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Prestem muita atenção, porque eu sempre vou colocar ó, esse daqui primeiro, a final, tá vendo? Velocidade final e depois colocar a inicial. Se a gente confundir aqui, dá erro no exercício, tá bom? Então, primeiro a velocidade final, porque eu preciso da energia final primeiro. Depois, menos a energia que tinha no começo, tá bom? Substituindo, então, aqui, pessoal, a força 32, o deslocamento 8. Massa do corpo, 4 kg. Velocidade final é a pergunta do exercício. Mas tá ao quadrado, hein, pessoal? Não pode esquecer também. De novo, a mesma massa, agora a velocidade inicial, que era 6, dividido por 2. Veja, só está faltando descobrir essa velocidade final aí. Então dá para fazer. Vamos lá? Vamos fazer todas as contas aqui, ó. 8 vezes 3, 24, né? 240 com 16, 256. Aqui eu vou simplificar, ó, 4 dividido por 2 é 2, então eu vou deixar 2Vf quadrado menos, aqui também 4 dividido por 2 é 2, agora 2 vezes 36 é 72. Então 2Vf quadrado é 256 com mais 72, que eu vou passar para lá mais, tá? Dá 328, né? Depois, a velocidade final ao quadrado é 328 dividido por 2, passei o 2. Então, a velocidade final ao quadrado é 164. Né? E, por último, então, a velocidade final é a raiz quadrada de 164. Isso não é exato, tá? É um número quebradinho. Isso aqui dá aproximadamente, pessoal, 12,8. Eu fiz essa continha aí, metros por segundo, tá? Essa é a velocidade final, então, desse objeto, né? Depois de andar 8 metros aqui, sujeito a essas forças, né? Então a velocidade vai mudando, e no final, então, ela chega a 12,8. Começou com 6, né? E por causa dessa aceleração que ele vai sofrer e tal, vai aumentar a sua velocidade. Gente, olha, esses são exemplos, né, do que a gente pode usar aí, de aplicações. Lógico que existem muitas outras situações possíveis, isso deve aparecer nos exercícios de vocês, tá? Peço que vocês tentem fazer todos os exercícios. Se houver alguma dúvida, algum problema nos exercícios, vocês me falam. A gente vai conversando, né, durante a resolução dos exercícios, depois na correção, e a gente vai tirando as dúvidas, tá? É uma aula bastante importante, tá? É bem legal que vocês se esforcem para fazer todos os exercícios dessa aula, para dominar essa, né, mais essa ferramenta aí, teorema da energia cinética. Bom, então, obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal.